Eu gostaria que você lesse depois, agora não, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o capítulo 11. É um dos textos que mais me inspiram a devoção à piedade. É a conversão de Cornélio. Eu já preguei uma e outra vez aqui, nesse estúdio inclusive. Cornélio, aquele centurião da corte chamada italiana, um homem que orava, um homem que ajudava o próximo, e ele foi se envolvendo das coisas de Deus até que ele recebe a visita de um anjo, e esse anjo então dá a ele instruções, visto que os anjos não podem pregar o evangelho, Deus não os autorizou a pregar o evangelho, o anjo manda que Cornélio chame Pedro. Pedro está numa cidade próxima, e então Pedro vem com alguns irmãos dessa cidade chamada Jope e prega a palavra a Cornélio, a família, a parentes e amigos íntimos. E o Espírito Santo vem sobre eles e todos são batizados. A igreja em Jerusalém, que era muito assim partidária, muito judaica ainda, e tentava de alguma maneira impedir o avanço do evangelho, fica revoltada. Chamam o Pedro, e olha que o Pedro era o líder da igreja, hein? Que história é essa, Pedro? Você comeu com os pecadores, com os gentios? E aí o Pedro falou: gente, eu estava orando, tive uma visão, Deus me deu uma palavra e eu obedeci. Cheguei lá na casa de Cornélio, preguei e o Espírito Santo desceu sobre eles, como desceu sobre nós. Como que eu não os batizaria? Como eu não me moveria na direção do trabalho de Deus, da obra de Deus na vida deles, se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós? E aí os judeus se apaziguaram, e é nesse texto de Atos 11, verso 18, que eu quero meditar com você. A constatação que eles fizeram, Atos 11, 18, tem lições importantes para nós. E ouvindo estas coisas, depoimento de Pedro, fazendo a defesa de que ele foi mesmo pregar aos gentios, ele foi mesmo na casa de um pecador, mas esse pecador se converteu, se batizou, recebeu o Espírito Santo. Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, olha só, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Vou repetir, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quero fazer algumas ponderações com você sobre o arrependimento. Primeiro, até os gentios. Para o judeu, para o fariseu, para aquele que tinha se convertido, mas ainda carregava a tradição, o patriotismo religioso, era um escândalo que os gentios, aqueles fora da comunidade de Israel, se convertessem. Hoje, para nós, representam aquelas pessoas que nós marginalizamos, por motivos até justos dentro dos nossos corações. Pense nas piores pessoas da sociedade, nos párias da sociedade. E eu posso estar me dirigindo a alguns. Vamos falar aí, com as suas exceções, justas exceções, classe política, vamos colocar no pacote aqueles que se dão a pecados grosseiros, os criminosos, os assassinos, os que roubam pessoas em situação de vulnerabilidade, um homem que bate na mulher, que bate na esposa, que, perdoa a expressão que eu vou usar, que arrebenta a cara da mulher de pancada. São pessoas, assim, a moralidade humana diz, essas pessoas têm que ir para o inferno. E vão, se não se converterem. Mas o Evangelho é tão glorioso que até a estas pessoas,
a estas pessoas que nós classificamos como as piores, que cometem os piores delitos, os crimes, até estas pessoas, Deus dá o arrependimento para a vida. Eu quero falar com você, claro, que não é destas pessoas, graças a Deus que você não é destas piores pessoas, dessas piores estirpes de pessoas, e que você não se escandalize quando você vir aqui e ali uma ou outra dessas pessoas se convertendo. Mas nessa altura eu quero me dirigir principalmente a você que é destas pessoas, que é deste grupo seleto, de gente má, de gente ruim. E você sabe que você é gente má, que você é gente ruim, que você faz coisas dignas de inferno. Mas até a você, Deus dá arrependimento para a vida. Repito, até a você. A mim, pastor, a você. Falei outro dia, por inspiração, talvez seja Deus me usando de novo. Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Mas eu me dirijo a você que cometeu aborto e que nunca se perdoou por isso. E que maldade e que crime você cometeu. Você matou um ser inocente dentro do seu ventre. Você abortou uma vida, um plano, uma existência, um propósito. Que histórias nasceriam e viveriam ali daquele ente indefeso que você teve a coragem de assassinar dentro do seu ventre. E a senhora sabe que fez algo muito, muito, muito ruim. Mas até a você Deus dá arrependimento para a vida. Até a você. Não importa quem você seja. Se hoje o Evangelho, essa luz gloriosa, começa a brilhar no seu coração, esse feixe de esperança nascendo dentro de você, que claro te humilha, te massacra, te coloca a cara no pó, mas se há uma esperança, é Deus te dando arrependimento. Até a você, Deus dá arrependimento para a vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que quem dá esse arrependimento é Deus. Olha só, você está sob uma obra divina de Deus, na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus avisa, ensina, que quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo, não é o pastor. O pastor prega, eu venho aqui, prego, anuncio o Evangelho. Por isso que eu sou da opinião que você não pode obrigar ninguém a nada, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você não pode fazer ameaça, quem quer que seja, e essas coisas são como amarrar com correntes o endemoniado, ou como colocar uma coleira no cachorro bravo. É só um controle, não muda a natureza do pecador e nem do cachorro nessa minha alegoria. Agora, quando Deus vem, quando Deus dá o arrependimento, veja, não é a igreja que dá, não é a denominação, não é a batista, não é a presbiteriana, não é a quadrangular, não é a igreja da graça, não é o Billy Graham, não é o T.L. Osborne, não é o R.R. Soares, não é o amigo do Paraná, é Deus que dá o arrependimento. Quem pregou a Cornélio foi Pedro, mas quem deu o arrependimento foi Deus. De modo que, se você está sentindo arrependimento, se você está sentindo vergonha das coisas que você fez, se você está sentindo culpa pelos pecados que cometeu, se você está se desesperando porque você sabe que o salário do pecado é a morte e que a consequência a todo pecado é o inferno, isto significa que Deus está realizando uma obra dentro do teu coração. Porque quem dá o arrependimento é Deus. Deus dá o arrependimento. Deus concede a graça de uma pessoa olhar para dentro de si, e veja que a essa altura ela já não olha mais para ninguém,
Ela já não está mais olhando para os pecados alheios, ela está olhando para os seus próprios pecados, batendo no peito como fez o pecador, que não teve coragem nem de entrar no templo. Ele fica na porta do templo e ele diz a Deus em oração: tem misericórdia de mim, o pecador. Que dom maravilhoso! O arrependimento é um dom de Deus. Para mim, de coração, eu falo em relação a mim mesmo, é o dom mais lindo que eu já recebi, o dom do arrependimento. É o dom que eu quero em mim todos os dias, porque toda vez que eu falhar 1 milímetro, em palavras, em pensamentos, em ações ou em omissões, ou em percepções, não importa, eu quero esse dom operando dentro de mim. De modo que eu todos os dias peço a Deus a graça de me arrepender, porque quem dá o arrependimento é Deus. Deus dá arrependimento para a vida. Agora, o selo de qualidade desse arrependimento, vamos ler de novo, na verdade, até o gentio, ou seja, até as piores pessoas, os piores pecadores, por isso que Paulo diz, eu, o principal dos pecadores, até os gentios deu Deus. Quem dá esse arrependimento, foi a segunda ponderação que eu fiz, Deus dá esse arrependimento. Ninguém tem poder. Só que olha o selo de qualidade desse arrependimento. Como que eu sei que esse arrependimento é de Deus, é genuíno, é verdadeiro? É um arrependimento para a vida. É um arrependimento que te muda, que te transforma. Você não é o que você era mais quando você se arrependeu. Não tem como. Aquele que furtava, não furte mais. Você passou uma vida roubando, lesando, enganando, surrupiando. No momento que esse arrependimento nasce dentro de você, você não rouba mais. Você mentia, você enganava as pessoas, você passava as pessoas para trás. Lembra daquela expressão? Ganhava tudo na lábia. Uma vez que você se arrependeu, você não consegue mais enganar ninguém. Você só fala a verdade com as pessoas. Você não tem mais meias verdades. Você não fica contando uma história e omitindo uma parte que não te interessa. É igual aquela pessoa gordinha que tira foto no Facebook, posta e fica mostrando assim um lado fazendo para não aparecer, ou só mostra uma parte do corpo. Aí as moças que querem arrumar namorado, fica colocando, se passando de magrinha, aí quando no encontro o rapaz chega lá e vê ela mais cheinha, fala, eu não quero você não é aquela que está lá no Facebook. Isso é meia verdade. É você, mas não é você do jeito que você é, entende? Tem gente que é assim, é meia verdade. É ela, mas não é ela inteira. E a gente tem que ser o que a gente é, falar o que a gente tem que falar. Isso é arrependimento para a vida. É quando você se converte mesmo, é quando aquilo muda você, é quando você passa a ter nojo do pecado. Por isso que aí eu falo isso aqui, vocês ficam me mandando mensagem, eu não vou nem responder vocês mais. Vão para o inferno vocês, se vocês ficarem me torrando as paciências. Mas eu falo sim desses pastores coach, que não pregam o evangelho, que não anunciam a graça de Deus. Eu falo sim de igreja de parede preta, que parece casa de show, parece cabaré. Você que foi no cabaré sabe como é o cabaré. Concorda comigo que essas igrejas de hoje parecem o cabaré? São cabaré gospel, mas são cabaré. Não teve arrependimento. O cidadão diz que se converteu, mas vive fazendo tatuagem, vive colocando alargador, fica descaracterizando. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus tem a semelhança de uma pessoa que tatua o corpo inteiro? Que fica fazendo marca no corpo inteiro? Não tem. Mas isso é a prova que você não se arrependeu para a vida. Você diz que se arrependeu, mas você quer viver um mundanismo, você quer fazer coisa errada. Você não se arrependeu. O arrependimento que Deus dá é um arrependimento para a vida. Você muda de vida. Você se torna santo, humilde. Você se torna uma pessoa tratável, agradável.
você se torna uma pessoa acessível, você se torna uma pessoa honesta. Quem te viu e quem te vê é a expressão que dirão sobre você. Quem te viu, quem soube quem você era no passado e quem você se tornou. Dos textos mais lindos da Bíblia, 1 aos Coríntios capítulo 13, o texto do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, é maravilhoso. Sabe foi por quem é escrito? Foi por Paulo, o homem que matava, que apedrejava, que estava indo em Damasco, arrastando pessoas para Jerusalém. Não importava se era homem, se era mulher, se era criança. Aquele lobisomem que amava sangue de cristão, que matava, que apedrejava, que obrigava os cristãos a blasfemarem, se converteu de tal maneira que recebeu a maior revelação do que é o amor de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que ele conclui. E no versículo 13 do mesmo capítulo 13 ele diz: agora, pois, permanecem fé, esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Quem te viu e quem te viu e quem te vê, Saulo? Nem Saulo era mais o nome dele, porque agora ele tinha um novo nome, um novo coração. De fato, Saulo recebeu arrependimento para a vida, e uma vez que ele recebeu o arrependimento para a vida, ele não era mais a mesma pessoa. Pense nesse arrependimento. Deus dá a todos, não importa quem seja, quem dá é Deus. E quando é Deus, um arrependimento assim é um arrependimento para a vida. Ele muda a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém?